Boa tarde a todos. Meu nome é Márcia Carmo, da Congregação Amada do Senhor. Hoje nós vamos falar de mais um segredo da Palavra de Deus, que nos ensinará a importância de aprender a termos compaixão. Você sabe o significado da palavra compaixão? Fique então atento à mensagem de hoje para aprender a colocá-la em prática. Vejam bem, compaixão é um sentimento típico dos seres humanos e que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Uma pessoa que tem compaixão com o próximo é aquela que consegue compreender o estado emocional alheio e procura ajudar de alguma maneira, desejando que esta pessoa consiga superar ou aliviar o seu sofrimento. Agora, qual é o significado da palavra compaixão na Bíblia? Vamos ver. É aquela disposição humana que abastece os atos de bondade e misericórdia. É uma forma de amor, é despertada dentro de nós quando somos confrontados com aqueles que sofrem ou que são vulneráveis. Vejamos agora alguns versículos da Bíblia em que aparecem a palavra compaixão. Em Êxodo, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então, este versículo aqui, ele se refere à filha do faraó. Ela estava se banhando no rio e uma de suas servas viu um cesto que estava próximo onde elas estavam e dentro estava Moisés. E a serva mostrou, o menino para a princesa, a filha do faraó. Naquela época, o povo hebreu ele se multiplicou muito e o faraó do Egito ordenou que os meninos hebreus deveriam ser mortos. A mãe de Moisés o escondeu por 3 meses e quando não foi mais possível escondê-lo, ela colocou Moisés em um cesto de junco e o deixou à beira do rio. A filha do faraó permitiu que Moisés fosse criado por uma hebreia e quando ele cresceu um pouco, ele se tornou filho da princesa. Lá no Salmo 25, versículo 16, fala o seguinte: volta-te para mim e tende compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Então, gente, nos momentos de aflição, podemos clamar ao Senhor para que Ele tenha compaixão de nós e venha em nosso socorro. Todos nós passamos por momentos em que nos sentimos sozinhos para enfrentar os desafios que ninguém pode resolver por nós. Como você tem enfrentado os seus desafios? Você realmente crê que o Senhor se importa com você? Que Ele tem a solução para os seus problemas? Em Mateus, capítulo 9, versículos 36, fala que, referindo-se aqui a Jesus, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele percorria as cidades, os povoados, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino, ele curava as doenças e enfermidades. Ele morreu na cruz para nos salvar e ele ressuscitou. Então Jesus vive, ele reina, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E mesmo nos dias de hoje, ele continua tendo compaixão por cada um de nós. E ele está vendo agora as suas lágrimas, as suas aflições.
eu quero que você se lembre de algo muito importante, que há poder no nome de Jesus. Ele salva, ele cura, ele liberta, ele acalma o coração agitado. Vamos então seguir os exemplos de Jesus. Vamos ver na Bíblia, são vários exemplos em que ele teve compaixão, são muitos os exemplos. E vamos tentar colocar em prática esse sentimento de compaixão que nos leva a ter atitudes que poderão abençoar a vida de muitas pessoas. Então, diante desses exemplos citados sobre a compaixão, nós podemos concluir que assim como o Senhor se compadece de cada um de nós, nós devemos também nos compadecer com os sofrimentos do próximo e ajudá-lo de alguma maneira. Nós precisamos ser treinados a não ficar julgando as pessoas. Uma das formas de treinamento pode ser a seguinte: vamos refletir aqui sobre uma pergunta interessante. O que Jesus faria se estivesse em nosso lugar? Em cada situação que nós vemos neste mundo, de tanto sofrimento, tantas vidas sendo destruídas, o que nós podemos fazer para ajudar? Porque se Jesus estivesse no nosso lugar, ele sempre agiria com compaixão. Será que eu estou agindo com compaixão? Será? Então, eu vou citar mais alguns exemplos aqui sobre Jesus, que ele ensinou sobre a importância de liberar o perdão quando alguém nos ofende. Isso é ter misericórdia também. Alguém nos ofendeu, então a gente tem que lembrar que o perdão, ele não é um sentimento, é uma decisão. Eu tenho que decidir se eu vou perdoar ou não. Porque se eu perdoo a pessoa, então isso está liberado no reino espiritual. Se eu não perdoo, a pessoa fica presa a mim, causa sofrimento, causa doença, E entrando aí a questão da compaixão, eu vou me colocar no lugar do outro. Alguém me ofendeu por algum motivo. Então, eu tenho que perdoar essa pessoa, E não guardar a mágoa no meu coração, porque a mágoa adoece. Então, Jesus é muito sábio, Tudo que está na palavra de Deus são palavras de sabedoria, É para o nosso bem. Então, eu não vou guardar mágoa, eu vou perdoar. Eu estou tendo compaixão do outro, me colocando no lugar dele, porque eu também tenho os meus erros. Em alguns momentos eu ofendi alguém, então eu tenho que me humilhar, eu tenho que ter humildade, pedir perdão para outra pessoa, E quando alguém está, chateado comigo, eu preciso, a gente tem que conversar para manter a paz, Ver o lado do outro, eu não vou ficar julgando o outro, Eu tenho que ter a compaixão e tentar entender o outro lado e ver o que é possível fazer para que as coisas fiquem bem, Tem um outro ensinamento também que diz respeito à questão do alimento, que Jesus ensinou, Dar um copo de água para quem tem sede, Dar um prato de comida para quem está com fome, visitar enfermos, visitar os encarcerados, e muito mais exemplos nós temos, Então, assim, uma pergunta aqui, para a gente estar refletindo. Você quer aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus? A cada dia, o Senhor quer nos ensinar algo muito importante, para que saibamos como fazer a diferença na vida das pessoas. Nós estamos aqui de passagem, Mas enquanto estivermos nesse mundo, há uma missão, há um propósito, há algo que eu possa fazer para tentar melhorar este mundo. E o Senhor, ele tem um propósito específico para cada um de nós. E para nós descobrirmos o que devemos fazer, para que os propósitos do Senhor se cumpram em nossas vidas, nós precisamos ler a Bíblia, que é a carta de Deus para nós, participar de grupos de estudo sobre a Bíblia, participar de cultos na igreja. Então, assim como ninguém consegue tirar água de uma caixa vazia,
também nós precisamos nos encher do conhecimento de Deus para colocar em prática a compaixão, trazendo então o alívio para corações aflitos, alegria para corações entristecidos, ânimo para corações desanimados. Então, eu até faço um convite, se você tiver interesse de fazer algum estudo, né, procure, né, uma forma de fazer esse estudo, porque nós vamos aprendendo mais sobre a essência de Deus. O mundo precisa de mais pessoas conectadas, né, com a palavra de Deus, para fazer algo, para melhorar, para fazer algo para ir onde alguém está precisando de uma palavra de apoio, né? Então, não vamos perder tempo. Vamos tentar então colocar em prática. Deus vai te mostrar, né? Coloque diante de Deus a sua vida e Ele vai te mostrar o que fazer. Às vezes tem alguém do seu lado pedindo socorro e às vezes o que a pessoa mais precisa ouvir, às vezes é ouvir. Às vezes a pessoa precisa de alguém que saiba ouvir. Neste mundo tão agitado que nós vivemos, muitas vezes não temos tempo, né? Damos desculpas e alguém está ali precisando de ouvir uma palavra de consolo. Às vezes uma simples palavra, né? A gente ouvir um pouquinho o outro, deixar o outro falar e desabafar, ele vai se sentir mais aliviado e a gente sente paz com isso. Então não percamos tempo, como eu já disse. Vamos, né, seguir em frente, tentando colocar em prática, né, a essência da palavra compaixão. Você vai sentir uma alegria, uma paz e vai fazer o outro sentir também melhor, ok? Um grande abraço para todos. Que Deus abençoe todos vocês.